De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre um assunto onde boa parte dos países até com a tradição religiosa muito incorporada no seio da sua sociedade, países como a Itália, por exemplo, Portugal, que tem uma tradição religiosa e uma relação entre religião e Estado muito forte, mas que já colocaram um denominador comum quando o assunto é aborto. O Brasil ainda discute isso de uma forma muito primária. Aborto no Brasil ainda não tem uma discussão de fato séria. Quando é que de fato a gente vai poder, em que condições, até para que não aconteça o que acontece muito e parece que só o Estado brasileiro não consegue enxergar, que são os abortos ilegais ou os abortos provocados. Essa situação precisa de um denominador comum. Recentemente, o Ministério da Saúde revogou 6 portarias da gestão anterior que estavam em vigor e que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse é o tema inicial da nossa conversa com um dos mais respeitados advogados em direito médico aqui em Alagoas, o doutor Juliano Pessoa, a quem a gente agradece, viu, doutor? Não só por toda a contribuição do ano passado, mas dizer que a gente vai continuar pedindo essa contribuição no ano de 2023. Um bom dia. Bom dia, Liz. Bom dia, Liz. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. Bom dia a todos que nos ouvem. E, de fato, é como você falou, eu acho que é um tema que volta à tona, né, de meses em meses. E esse burburinho voltou com muita força agora, recentemente, com essa revogação da portaria. Mas eu diria que as pessoas também não buscam muito se informar sobre o conteúdo, tanto da portaria anterior, que passa a vigorar novamente agora, que é de 2017, bem como confrontando com essa portaria, né, que na realidade elas divergem, se nós formos analisar os documentos, em um único ponto. Elas são quase que cópia uma da outra. Né? O detalhe é que a de 2020, aí os especialistas, né, eu acho que a gente tem que ouvir muitas pessoas que lidam especialmente com essas pessoas vítimas de violência, ressalvavam que era mais um obstáculo, vamos dizer assim, que muitas vezes direcionava outras e outras pessoas, como você ressalvou agora no final, a de repente buscarem auxílio obscuros, vamos dizer assim, não legais, para poder se submeter a esse procedimento. Essa era a grande discussão. Eu diria que o primeiro cotejo, o primeiro confronto que, de repente, se teria a oportunidade de fazer agora, é verificar se nesses 2 anos, né, de 2020 até final de 2022, onde aquela portaria vigorou com a determinação do profissional de saúde de comunicar diretamente à autoridade policial, se de repente a polícia chegou a desvendar vários e vários casos de pessoas que praticaram violência sexual e se chegaram, de fato, ao agressor. Acho que essa era uma primeira informação que a gente deveria buscar, de repente. Mesmo nos países, eu citei aqui Itália e Portugal, por conta da tradição religiosa, que é muito parecida com a nossa, mas talvez, até pelo tempo, dessa presença religiosa nesses países, com uma firmeza muito maior. Portugal e Itália, mesmo tendo legislação para a prática do aborto, a premissa é a vida. Sim, sim. E é importante que a gente destaque isso, Elias. Não está se falando, não houve revogação para a autorização de outras formas, vamos dizer assim, de interrupção da gestação, que não é já previstas há anos e anos na legislação. Então está se tratando aí do aborto previsto na lei, onde a pessoa que é vítima de violência sexual, especialmente, né, ou que tem alguma questão que traz risco à saúde da mãe, da gestante, no caso concreto, ou a outra possibilidade, que é a questão de feto com anencefalia. Essas são as opções contidas na legislação. Então, a portaria, tanto a que foi revogada como a que volta a vigorar a partir de então, versam sobre essas condições. Não se está
tratando de legalização de forma ampla e restrita do aborto. Não é essa a discussão. Então as pessoas estão, de repente, confundindo as coisas. A única coisa que se fez foi eliminar uma portaria que tratava de uma obrigatoriedade adicional de comunicação direta à autoridade policial. Porque, veja, em inúmeros outros casos, inclusive quando envolve estupro de vulnerável, o médico já é obrigado a comunicar às autoridades, conselhos tutelares, Ministério Público, mas não a polícia diretamente, né? E neste caso, não, ele tinha o dever de comunicar diretamente à autoridade policial. A portaria, inclusive, não passou à época, mas vale lembrar que a portaria, na sua criação, na sua concepção, ela previa, inclusive, que o médico iria fazer uma ultrassom para solicitar que a pessoa vítima de violência visualizasse a ultrassom, o feto naquela ultrassom. Então, ou seja, os especialistas, os psicólogos, inclusive psiquiatras, defendiam que isso seria mais uma forma de trazer uma nova agressão para essa vítima, né? Seria uma outra violência. Exatamente. Como é que fica, então, do ponto de vista prático, para o profissional da medicina, o profissional médico, profissional da saúde em geral, que se depara com uma situação como essa? O que é que gera de obrigação? É porque tem as questões éticas da própria profissão e uma série de outros elementos. Exatamente. Veja, assim como acontecia na portaria que foi revogada, a de 2017 que volta, ela prevê todas as fases de forma idêntica praticamente. Então, assim, ele vai ter que fazer um parecer técnico, isso vai ter que ser subscrito por, no mínimo, 3 outros profissionais da saúde. Ele vai ter que fazer um relatório atinente àquela condição de violência. A própria pessoa que foi vítima de violência terá que fazer o seu relato direto. Isso vai ser reduzido a termo, vai ser assinado pela gestante. Ele terá que alertar, inclusive, essa pessoa da previsão do Código Penal, né, do crime de falsidade ideológica, caso ela esteja reportando uma violência que não existiu. Então ela poderá ser responsabilizada na forma da lei. Então, assim, tudo isso permanece existindo. O que é que se eliminou? Exclusivamente aquele ponto de obrigatoriedade de comunicação direta, expressa à autoridade policial. Este ponto, basicamente, foi alterado. As demais etapas já existiam desde 2017 e permanecem existindo. Isso não será eliminado. Todo esse rigor, inclusive todas essas documentações, termo de consentimento que deve ser assinado pela própria pessoa, gestante no caso, termo de responsabilidade dela. Então, toda essa documentação e essa análise, esse cuidado, esse critério permanecerão existindo como já existia. Não mudou nada em relação a isso. Isso será, inclusive, anexado ao prontuário médico daquela paciente. Então, ou seja, todo esse rigor permanece normalmente. Bem, então nós temos 3 situações. Aborto é permitido nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto. É preciso que as pessoas entendam que mesmo nessas condições existem critérios que precisam ser atingidos. Não é, doutor? Não basta apenas a gente imaginar. É porque, quando por exemplo, do ponto de vista médico, que essa gravidez pode trazer risco à vida da gestante? Veja só, isso é uma aferição, Elias, médica, né? O profissional médico, naturalmente, terá toda a habilidade de visualizar, e aí ele tem autoridade, inclusive, para trazer essa informação, desaconselhando, vamos dizer assim, a continuidade, daquela gestação por um risco de saúde. Então, nesses casos, a lei privilegia a manutenção da vida daquela pessoa. Aliás, essa sempre foi uma discussão muito forte entre os profissionais da área. Quem é o paciente? A mãe ou o bebê? E aí a gente vem a toda uma série de discussões, não só éticas, mas de direito à vida da criança e o direito à vida da mãe. E quando um está colocando o outro em risco, é uma situação muito delicada. Os médicos passam por um momento de estresse extremamente tenso,
E não é fácil essa decisão, doutor. Exatamente, Elise. E como você destacou, as pessoas têm a impressão equivocada de achar que esse tipo de procedimento é realizado como se a pessoa fosse numa farmácia adquirir um medicamento qualquer para uma cefaleia, para uma dor de cabeça. Não é assim. Como nós falamos, tem todo um rigor, tem todo um aparato multidisciplinar, multiprofissional. Você tem ali um obstetra, você tem um psicólogo, você tem várias outras, um anestesista, você tem, ou seja, tem todo um aparato do ponto de vista médico para recepcionar esta pessoa, dialogar com ela, fazer todo o levantamento do que aconteceu naquele caso concreto, preencher toda a documentação que é obrigatória de ser preenchida, não é opcional. Então, os profissionais assumem em conjunto ali toda a responsabilidade pela prática daquele ato. Então, ou seja, eles poderão, inclusive, em caso de qualquer comprovação de prática indevida daquele ato, eles poderão responder, todos eles, perante não só os seus respectivos conselhos, bem como o Poder Judiciário e administrativamente como servidores públicos. Enfim, então tem todo um aparato, tem toda uma normativa em torno dessa situação e que as pessoas muitas vezes banalizam, simplificam por não conhecerem a parte procedimental deste caso. Agora, doutor Juliano, eu posso complicar ainda mais? E imaginando que a paciente é a mãe. E a diretiva de vontade pode prevalecer? Deve prevalecer, Elisa. Eu defendo que a diretiva de vontade ela sempre deve prevalecer, desde que, e aí a gente entra nessa nuance, desde que essa diretiva não seja contrária diretamente a uma determinação, vamos dizer assim, ética, legal, que o profissional deva ter, Então, a gente tem muitas discussões do ponto de vista ético, bioético, inclusive, quando a gente envolve algumas situações. Eu acho que prevalece sempre a vontade da pessoa, do paciente, desde que o médico não esteja obrigado a agir de forma contrária, num caso, por exemplo, extremo de urgência, onde ele tenha que atuar e ele não pode simplesmente deixar de assistir aquela pessoa. A gente tem casos, nós já discutimos aqui, inclusive, até casos envolvendo testemunho de Jeová, por exemplo, em relação à transfusão de sangue. Quando é menor, isso já está mais do que pacificado. Tem que intervir, tem que... A transfusão vai acontecer. Vai acontecer, até porque não há garantia de que ele seguirá os mesmos conceitos religiosos dos seus pais lá na frente. Então, ou seja, é muito delicado esse tipo de situação. Como você bem ressalvou, o profissional não é fácil estar na pele dos profissionais de saúde. Além dos procedimentos, do ponto de vista técnico, tem todo um contexto social que permeia essa situação, ético, moral, religioso, que eles ainda têm que lidar com isso, além da sua prática, do seu exercício da profissão. Então, ou seja, é muito, muito delicado. Não é nada fácil, porque nós estamos imaginando numa situação em que ainda foi possível conversar com a paciente, esclarecer em que momento está a sua gestação e o porquê do risco ser tão extremo que, ao invés da gente ganhar um, a gente pode perder os dois. E é exatamente nesse caminho que vai ser dada a decisão médica e o confronto com a diretiva. Mas e quando não há esse tempo? Enquanto a medida foi de urgência, emergência, de quando isso não houve espaço para o diálogo. E como ficam os médicos? A gente então vai desguarnecer o profissional médico, daqui a pouco ninguém vai querer ser obstetra, doutor. Exato. Se houver uma perseguição, vamos dizer assim, social, toda vez que se praticar um ato que tenha algum tipo de polêmica no seu entorno, de fato é difícil. Mas é aquela coisa, acho que os médicos são muito bem treinados, Elias, especialmente as pessoas que estão alocadas, vamos dizer assim, em determinados setores, que tratam, que atendem pessoas vítimas de violência, vítimas desse tipo de violência, inclusive, são pessoas mais preparadas, mais experientes, que de repente já no transcorrer da sua vida profissional e já exerceram algumas funções que o prepararam para poder acolher especialmente aquela vítima e fazer toda a outra parte humanística que muitas vezes não se enxerga. Não é só o ato em si.
tem todo um contexto aí no entorno. Essa pessoa que chegou, como nós falamos, é uma pessoa vítima de violência, então ela chega fragilizada, debilitada psicologicamente, fisicamente muitas vezes, com alguma consequência, de repente, do ponto de vista de saúde física. Então, ou seja, tem todo um contexto que é preciso que a gente tenha sensibilidade de se deparar e visualizá-lo da forma que tem que ser enxergada, e sempre destacando a questão do livre-arbítrio, né? Eu acho que deve ser comunicado, deve ser reportado toda a responsabilidade daquele ato, as consequências, o ônus, o bônus, mas no final eu acho que a pessoa que sofreu a violência é resguardada a ela, por meio de lei, o direito de escolha, e naturalmente ela também arcará com essa escolha. Eu acho que isso tem que ser preservado. Esse é um ponto muito importante que o Dr. Juliano coloca aqui, que apesar do elemento ter sido por meio da violência, a gravidez, o elemento foi estupro, é uma decisão, não é uma obrigação, você não está obrigada a realizar o aborto, a interromper essa gravidez. E uma outra situação, doutor, é de que a comunicação desse estupro, seja lá por que motivo for, pode ter sido meses depois. A gente tem um tempo em que essa gravidez, do ponto de vista técnico mesmo, pode ser interrompida? Elias, sim, eu confesso a você que precisamente eu não recordaria agora o lapso temporal. Mas tem um tempo, mas a gente não pode chegar ao ponto de comunicar que o estupro aconteceu há 6 meses atrás. Sim, e vai fazer o aborto. Exatamente. Existe um período gestacional onde é contraindicado, né, a intervenção para a interrupção daquela gestação. Então, de fato, se houver, aí nós entramos naquelas questões que resguardam o profissional médico no sentido de atuar ou não. Se ele tiver, do ponto de vista médico-científico, e com base nas evidências científicas, uma contraindicação para a realização daquele procedimento, ele não estará naturalmente obrigado, compelido a realizar o procedimento. Então, ele irá fundamentar isso, justificar isso, porque da mesma forma que nós falamos na abertura que trata-se de uma justificação de interrupção de uma gestação, também existem justificativas para a não realização de determinado procedimento médico. Desde que bem fundamentado, o profissional estará amparado por não ter intervido naquele caso concreto. Doutor Juliano, então, à exceção dessas 3 condições que são previstas em lei, qualquer outra situação provocada, deliberadamente provocada, é um ato ilegal. Imaginando aqui que uma determinada mulher está gestante e decide interromper essa gestação por uma vontade própria. Naturalmente não vai conseguir fazer isso nos hospitais públicos ou privados que são legais, aqueles que são oficiais. Se tenta fazer isso por outro meio, seja pela ingestão de determinadas drogas, seja pelo auxílio de alguém que tenha conhecimento na área, ela comete um ato ilegal. Tem previsão criminal disso tudo? Ou seja, a questão não é o filho é meu, eu posso tirar, o filho não é seu, é isso? Não, na realidade, de fato, se ela for por esse caminho, né, o que não se recomenda, inclusive, ela estará incorrendo em crime, né? Nós temos aí, tanto é que a previsão, inclusive, Elias, da possibilidade de realização do aborto legal, como se chama, está lá contido no próprio Código Penal, né? Então, ou seja, as ressalvas são tidas, e não só ela, como também os profissionais envolvidos, né? Se tratar de um aborto ilegal, de uma interrupção de uma gestação de forma não prevista na legislação, não só esta pessoa poderá responder, bem como o profissional que de repente fez esse procedimento também poderá sofrer sanções e penalizações pela prática daquele ato que ele sabidamente, reconhecidamente, não deveria realizar. Então é importante que as pessoas não busquem esse tipo de situação. Nós assistimos muitas e muitas pessoas, jovens especialmente, buscando esse tipo de procedimento clandestinamente e muitas vezes pagando um preço alto de problemas gravíssimos, muitas vezes com a sua própria saúde. Então é importante que ela busque a via correta, busque se proteger, né? Nós temos aí
a informação fácil na mão, especialmente dos adolescentes. Existem vários e vários métodos contraceptivos. Ninguém está dizendo para você não ter relação. Agora, se cuide, se preserve, cuide da vida dos outros também, né? Prevenido não só a questão da gestação, mas várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que o jovem tem que ter muito isso na sua cabeça. Curta a sua vida, aproveite, mas com responsabilidade sempre. Acho que essa é a mensagem. Olha, são gratuitos e estão aí nos postos de saúde em qualquer bairro que você esteja. Eu vou apenas fazer a provocação, mas isso vai ser alvo de uma conversa um pouco mais demorada aqui com o doutor Juliano. E eu quero dizer, antes de mais nada, de que essa situação do aborto a gente vai discutir aqui numa mesa redonda. A gente precisa trazer aqui a igreja, a gente precisa trazer aqui a política e precisa trazer aqueles que estão na área técnica dessa discussão. Porque isso, um dia, precisa tomar ares com um pouco mais de previsibilidade, para que os profissionais da saúde tenham a ideia de onde estão se metendo, as pessoas também, a advocacia, a justiça e a política e a própria igreja. A gente precisa chegar a um denominador comum. Outros estados no mundo, eu citei 2 aqui, mas tem vários, já estão bem mais avançados nessa discussão, sempre com muita responsabilidade. A ideia é que a gente venha prevenir, como disse o doutor Juliano lá atrás. A ideia é a gente conversar sobre o que é família, né? Como se formam as famílias, por que ter filhos, das responsabilidades de uma gestação, dos riscos de uma gestação que não é acompanhada ou que é interrompida de uma forma abrupta, irresponsável, ou seja, risco não só para a própria criança, mas para a mãe, enfim. Mas abro aqui uma outra provocação e diz respeito a uma situação que aconteceu com uma mulher que foi dar à luz e saiu com a mão amputada. Já imaginou, você tem um problema no dedão do pé e sai sem o braço direito? As coisas precisam de um certo, digamos, zelo. Não é? O protocolo, muito provavelmente, não foi seguido. Rapidamente, doutor, houve erro aí no hospital, houve erro, muito provavelmente, talvez o médico não tenha cometido o erro, porque o que estava à disposição dele é aquilo, mas é difícil confundir a barriga com a mão, né, doutor? Elias, infelizmente, a gente vem assistindo, só no início desse ano, acho que já é o 2º ou 3º caso, assim, que chama muita atenção de algum equívoco dentro de unidade hospitalar. Nós tivemos esse caso que chama muita atenção, nós tivemos um caso aqui no nosso estado, no interior, em Arapiraca, de um casal que passou todo o período gestacional também achando que estava gerando gêmeos e saiu da maternidade só com um, disse que o outro feto não existia, era somente um, e a outra criança terminou falecendo também. Agora nós temos o caso dessa moça que você bem retrata, assim, que aparentemente, Elias, nós enxergamos aí pelo menos indícios claros de uma sequência de erros, vamos dizer assim, né? No mínimo não se observou informação, prontuário médico, algo ali não foi observado para que se acontecesse tamanha desproporcionalidade com o caso concreto, né? Como ela disse, eu vi um relato ontem da mãe, que ela até agora, só anteontem que ela conseguiu olhar para si mesma sem a mão existir mais. Então, ou seja, é importante que os profissionais tenham zelo, tenham cuidado, né? Nós temos muitas normas, regras muito claras, e a medicina, como a gente sempre destaca aqui, bem como a área da saúde como um todo, ela é baseada em protocolos a serem seguidos. O profissional não pode seguir de qualquer jeito, né? Isso é passível de penalização. Nesse caso concreto, os profissionais envolvidos, a polícia já está investigando, inclusive, e os profissionais poderão suportar penalidades severas do ponto de vista criminal, civil, administrativo na própria instituição pública e também no seu respectivo conselho. Então, ou seja, por várias práticas indevidas que aparentemente, de forma muito cristalina, elas ganham volume para toda a sociedade. Doutor Juliano, então nós temos aí 2 compromissos para a gente discutir aqui e, claro, né, trazer mais perguntas para você que está nos ouvindo.
A ideia é essa, que a gente possa refletir e chegar a um denominador um pouco adiante. Que não pode são esses abortos ilegais que acontecem em números que são extremamente expressivos, e basta observar pelo estágio em que algumas mães que fazem esses abortos chegam até as unidades de emergência do país inteiro. São milhares delas todos os anos. Isso não pode perdurar. Doutor Juliano, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Eu que agradeço, Elisa. É sempre uma satisfação, é sempre um tema desafiador, mas estarei sempre à disposição. Doutor Juliano Pessoa, advogado, especialista em direito médico.